Olá, tudo bem? Esse vídeo faz parte de uma série chamada A Criação, em que eu estou te explicando como a natureza te criou. E num dos primeiros vídeos eu afirmei que nós todos somos produzidos basicamente pela energia que está em tudo. E em um segundo vídeo, chamado Você Tem um Código, eu expliquei que você tem um código e que esse código é genético. A genética determina as suas possibilidades biologicamente falando. Mas existe uma informação crucial para você compreender como é que você é produzido geneticamente. Quando o projeto Genoma Humano foi conduzido por um grupo internacional de cientistas, acreditava-se que iam ser encontrados cerca de 100 mil genes diferentes no ser humano. No entanto, foram encontrados cerca de 25 mil a 30 mil genes diferentes, muito menos do que se esperava. O que isso quer dizer para você? Significa que não tem um gene para cada característica sua. Não existe um gene que vá produzir, na maioria das vezes, uma única característica. Você é produzido a cada momento por um conjunto de genes diferentes que vai produzir as suas características. A sua genética é como se fosse um grande piano com várias teclas, porém só algumas teclas são tocadas a cada instante. Uma melodia é feita de algumas combinações de teclas tocadas no piano. Não são todas as teclas tocadas ao mesmo tempo. Se todas as teclas forem tocadas ao mesmo tempo, faz um som imenso e que não produz nenhuma música. Então a mesma coisa é você. Você é produzido a cada instante por uma combinação de genes que estão sendo expressos. Vou te dar um exemplo bem prático. Existe uma bactéria chamada Escherichia coli. Imagina uma bactéria dessas nadando ou flutuando dentro de um leite. Para a Escherichia coli existe um nutriente fundamental, que também é fundamental para você, que é um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é parte das proteínas, ele ajuda a formar proteínas. Se a bactéria Escherichia coli encontra o triptofano no leite em que ela está nadando, ela inibe os 5 genes que ela tem que codificam para a produção de triptofano e ela começa a absorver esse triptofano do ambiente, no caso do leite. Mas se de repente faltar triptofano naquele local em que ela está, ela ativa os 5 genes e eles começam a organizar dentro da bactéria, que é um ser minúsculo, microscópico, é uma célula só, a produção de triptofano, através de nutrientes do ambiente, de outros nutrientes do ambiente. Com isso ela gasta energia para produzir o triptofano. Então essa é a ideia-chave. Existem grandes proteínas, como se fossem rodas, chamadas histonas, dentro das suas células. Cada célula sua. Essas proteínas enrolam e desenrolam as grandes moléculas de DNA que você tem no seu genoma. À medida que essas histonas organizam o seu genoma, elas expressam ou inibem a expressão de centenas de genes e milhares de genes. Essa expressão gênica é como se fosse a música tocada no piano. Então, na sua vida, a expressão gênica é que vai determinar o que você vai viver fisicamente. E não todo o DNA que você tem, somente. O DNA todo determina as suas possibilidades, suas propensões, suas tendências. Mas a expressão desse DNA seletiva é que é fundamental. Na ciência, essa expressão gênica é chamada de epigenética. Epigenética é a sequência de ações que ativam os seus genes, começando com o quê? Com os estímulos externos. O sol, a chuva, o frio, o calor, o que você come, tudo que você vive estimula as suas células a girar as proteínas histonas e expressar um conjunto diferente de genes. Então, na sua vida, a epigenética é mais importante do que a genética. É assim que o seu corpo pode ter, por exemplo, 411 tipos de células diferentes. Pensa só na célula achatada da sua pele, que produz a cor da sua pele através da melanina, as células compridas do seu intestino com vilosidades capazes de absorver os alimentos, as pequenas células vermelhas redondas do sangue sem núcleo que carregam oxigênio, as células do seu cérebro todas ramificadas produzindo impulsos elétricos
e sendo a base dos seus pensamentos e sentimentos. Todos esses tipos de células têm o mesmo DNA, têm o mesmo genoma. O seu código está presente em todas essas células. No entanto, estímulos químicos diferentes e hormonais mantêm cada célula dessa expressando apenas uma parte do seu DNA. A epigenética mantém cada célula dessa expressando uma parte do seu mesmo código. Então, para você ver a força da epigenética no funcionamento diário do seu corpo. Quando você estava na barriga da sua mãe em formação, lá para 4 semanas mais ou menos, na sua cabeça foi expressa por estimulação química uma proteína chamada EY, que ela induziu a expressão gênica do conjunto de genes que levou à formação dos seus olhos. Depois desses olhos formados, a expressão dessa proteína Y também foi inibida. Então aqui vem uma ideia importante. Esses genes que estão sendo expressos ou silenciados, eles não desaparecem, eles ficam sempre no seu DNA, mas eles podem ser silenciados ou inibidos ou manifestos, expressos. Enquanto você está vendo esse vídeo, tem algumas células suas que estão expressando 5.000 genes e outras que estão expressando até 15.000 genes diferentes. E isso significa que mais ou menos algumas células estão expressando cerca de 20% do seu genoma e outras podem estar expressando até 73% desse mesmo genoma. Agora, de todos os fenômenos da natureza, talvez aquele que expressa com mais força e clareza e também beleza a epigenética e a expressão seletiva dos genes determinando quem um indivíduo vai ser, seja a vida das borboletas. As borboletas nascem como pequenos ovos gelatinosos e cristalinos depositados em cima de folhas. Esses ovos estão existindo já como uma expressão de alguns genes da borboleta, genes que determinam a formação daquelas glicoproteínas que formam o ovo. Depois, por causa dos estímulos da folha em que ele está, muda a expressão gênica. E aí começa a expressar os genes que levam ao desenvolvimento do ovo em uma lagarta. A lagarta se desloca por cima da folha, mastigando a folha, comendo a folha, digerindo a folha. Ela tem no intestino dela a manifestação de todas as substâncias necessárias para digerir os venenos que a folha produz para se defender. Aquele ser mudou completamente de expressão, de um ovo para uma lagarta herbívora. Essa vida completamente diferente é um retrato da força da expressão gênica. Depois de um certo tamanho, a lagarta produz uns hormônios que mudam a expressão gênica dela, alguns genes são silenciados, muitos outros são expressos, e ela forma um fio de seda ao redor que tece o casulo. E dentro daquele casulo, ela vira uma pupa. É outra expressão gênica, aquele virou outro ser. Aquela pupa fica imóvel enquanto passa pela grande metamorfose. E ela emerge dali com uma nova expressão gênica, mais diferente ainda, a da borboleta adulta, com as asas capazes de voar, com o corpo coberto por um exoesqueleto quitinoso, que protege de fora para dentro, e com as asas cobertas de escamas coloridas que dão aqueles padrões visuais típicos de cada espécie. E ela sai voando. A borboleta, a pupa, a lagarta e o ovo são todos expressões do mesmo genoma, do mesmo DNA. Você tem inúmeras possibilidades dentro do seu próprio genoma.